Bom dia a todos vocês que estão ouvindo esta palavra, que você tenha aí um dia de paz, um dia abençoado, em nome de Jesus. Você que ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém, ouça essa palavra até o final. No final eu quero estar orando aí para abençoar a sua vida. Eu também quero pedir para você não esquecer de dar o joinha e o like aí para você me ajudar no canal. O texto da Bíblia que eu quero ler com vocês hoje está ali no livro de Gênesis, no capítulo 22, no versículo 17 e 18. A palavra de Deus está dizendo: Esteja certo de que abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como a estrela dos céus e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que foram seus inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Eu quero refletir com você nessa mensagem, nessa palavra, o poder da obediência. Ali em Gênesis, no capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão, Deus chama Abraão, e aqui em Gênesis, no capítulo 22, Deus testa a fé de Abraão, pedindo para ele sacrificar ali o seu próprio filho. No momento que Abraão vai obedecer a Deus, o Senhor aparece para ele e provê um cordeiro ali, e diz que agora sabe que ele o teme. A importância de obedecer a Deus. Amados, Deus, ele se agrada na obediência. Às vezes nós podemos tentar agradar o Senhor de inúmeras maneiras, nós podemos ter até boas intenções no nosso coração, mas o mais importante é obedecer a voz de Deus, é obedecer a palavra do Senhor. Nós vemos ali também, se você for estudar na Bíblia, ali em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22 ali, você pode estar vendo ali Samuel, ele vai falar com Saul. Olha o que Samuel vai dizer para Saul. Porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Amém? Aqui, Samuel vai chegar diante de Saul e vai dizer que o reino dele foi rejeitado porque ele desobedeceu a Deus. Deus havia dado uma ordem ali, que no momento que ele tomasse ali o reino dos amalequitas ali, era para ele matar a todos, desde os animais, mas ele poupou os animais e a vida do rei. E isso para Deus foi desobediência. Ele procurou agradar o Senhor da sua própria maneira e assim não obedeceu à voz do Senhor. E Samuel vai dizer aqui no versículo 23, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Ele vai chamar a rebeldia ali, ele vai colocar no nível de feitiçaria, no nível de arrogância, porque se recusou a obedecer a palavra de Deus e Deus rejeitou Saul. Da mesma maneira, meus amados, se você desobedecer à vontade do Senhor, o Senhor vai rejeitar você. É mais importante que você obedeça à voz de Deus do que você se sujeite aí a tentar agradá-lo de sua própria maneira. Então, para você agradar o Senhor, você tem que submeter à vontade de Deus. Você tem que buscar a direção de Deus, porque quando você busca a direção de Deus, Ele vai dar a direção para você e você vai orar, você vai buscar a presença dEle de acordo com a direção dEle, e aí
você vai ser abençoado. E se você obedecer da mesma maneira que ele chegou diante de Abraão aqui, e diz aqui, né, em Gênesis 22:18, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. A promessa, meus amados, na vida de Abraão, ela se cumpriu. Deus ali de novo, né, formou ali, Deus declarou ali de novo, né, na vida de Abraão ali, sobre a primeira aliança que ele tinha feito com Abraão, e ele vai dizer aqui que Abraão, né, cumpriu ali as obrigações dele com Deus, e por isso Deus ia estabelecer para sempre aliança com ele, abençoar as nações. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra de Deus, porque ele obedeceu o Senhor. Deus ali foi caminhando com Abraão, testando a fé de Abraão, até chegar ao ponto de colocar Abraão à prova, e no momento que Deus colocou Abraão à prova, Deus obedeceu. Deus passou no teste, assim, né? Deus fez que Abraão passasse no teste, e Abraão foi para o próximo nível. Por quê? Porque ele ouviu, porque ele obedeceu a voz de Deus. Ali em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus ele vai dizer, né? Aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica vai dizer que edificou a casa sobre a areia, e no momento da tempestade a casa caiu. Para você ver a importância de você obedecer e colocar a palavra de Deus em prática. Se você ouvir a direção do Senhor e não obedecer, você vai edificar a sua casa sobre a areia, e ele vai rejeitar você, assim como ele rejeitou Saul. Porque para Deus é mais importante obedecer do que sacrificar. Você pode sacrificar, você pode jejuar, você pode passar um tempo em oração, você pode estar lendo a palavra de Deus, mas, meus amados, você vai ter que obedecer. Se você não obedecer, é em vão aí o seu esforço para agradar ao Senhor. Leia a palavra, ore a Deus e obedeça ao Senhor. Dessa maneira você será uma pessoa bem-sucedida. Você vai ter êxito. Deus vai ouvir as suas orações. Deus vai abençoar você. Ele vai levar você a um próximo nível. Ele quer que você o obedeça. Através da obediência você mostra que você confia em Deus. Você confia na palavra dele. Você acredita em Deus. Ainda que a circunstância for desfavorável, se Deus diz, então você firma naquilo que Deus diz, porque você sabe que Deus é fiel, a sua palavra é fiel, e dessa maneira aí você agrada o coração de Deus. Compreenda, meus amados, é importante você obedecer. Às vezes você pode não estar tendo êxito em sua oração, porque o que está faltando para você é obedecer a voz do Senhor, obedecer a palavra de Deus. Peça a direção do Espírito Santo, peça que o Espírito Santo instrua você, peça que ele ensine você a andar de acordo com a vontade de Deus e a obedecer a palavra do Senhor. E ele vai derramar graça sobre a sua vida, para você ouvir a voz de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus que abra o seu entendimento, para no momento que Deus falar com você, você venha ouvir a voz do Senhor. Porque se você der ouvido à voz de Deus e colocar a palavra em prática, a sua vida será transformada. A sua vida nunca mais será a mesma, e você vai passar para o próximo nível. Compreenda, Deus primeiro ele te chama, depois ele discipula você, e depois ele coloca você à prova. E se você passar no teste, aí você vai para o próximo nível. Aí você cresce espiritualmente. E Deus ele sempre vai testar a sua obediência, porque Deus, meus amados, ele é fiel com aquele que é fiel com sua palavra. Aquele que permanece firme na sua palavra terá êxito.
terá vitória, será uma pessoa bem-sucedida, porque Deus vai derramar graça, Deus vai derramar favor na vida daquele que obedece a sua palavra. Abraão foi chamado pai da fé, porque deu ouvido à palavra de Deus. Ele ouviu a voz do Senhor e ele confiou em Deus, porque Deus havia dito para ele que através do filho dele, Deus ia fazer uma grande nação. E no momento que Deus pede o filho dele, ele fala para os servos dele: nós iremos adorar e nós voltaremos. Porque Abraão, no momento que ele estava ali no Monte Moriá, ele creu na palavra, ele creu na promessa. Não foi fácil para Abraão, mas ele tomou uma decisão de obedecer a Deus e ouvir a voz de Deus. E no momento que ele firmou na palavra, a qual Deus havia prometido, e ele sabia que Deus era fiel para cumprir. Deus não revoga a sua palavra. Ele tinha em mente ali, depois nós vamos ver ali, em Hebreus falando ali, mesmo que ele matasse o seu filho, Deus era fiel para ressuscitá-lo, porque Deus havia feito uma promessa que do filho dele, Deus faria uma grande nação. E ele creu na palavra, porque ele creu, ele acreditou em Deus. Aí, meus amados, Deus honrou, Deus cumpriu a promessa na vida dele. No momento que Deus vai falar sobre a promessa de Abraão ali, você vai ver que Deus ele vai falar sobre a parte de Deus e a parte de Abraão. E a parte de Abraão está focando em obedecer a Deus. E Abraão obedeceu. E por isso ele se tornou ali o pai de muitas nações. Deus abençoou e através da geração de Abraão veio Jesus Cristo, e todas as pessoas que creem em Jesus são abençoadas. Todas as nações da terra são abençoadas quando crê em Jesus Cristo, e quando cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Abraão, porque quando nós cremos em Jesus é o momento que nós ouvimos a palavra do Senhor e obedecemos a Deus de todo o nosso coração. Amém? Eu quero estar orando por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram esta mensagem e ouviram essa palavra. Senhor, derrame graça sobre a vida dos ouvintes, para que eles venham permanecer firme na obediência, porque nós lemos aqui na Tua palavra, mais importante é obedecer a Ti do que oferecer sacrifício. O Senhor se agrada na obediência, que o Teu Espírito venha nos capacitar a viver verdadeiramente em obediência à Tua palavra. O Senhor também, Pai, derrame graça e abençoe todos os familiares dos ouvintes, que eles sejam renovados, transformados, Pai, que eles sejam alcançados através da Sua graça. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.